Oi. Acho que não podemos. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Então, vamos iniciar. Desculpa, pessoal, pelo atraso. Nós não somos galera da tecnologia, mas a gente vai aprendendo e reaprendendo aí nas necessidades. Então, antes de mais nada, eu quero dar boa noite a todas as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Andréia Águida, eu sou assistente social e estou, né, na coordenação do... Arrasou! E estou na coordenação do curso de serviço social da Faculdade de Mauá da Fama e também estou na coordenação do curso de serviço social da Universidade Brasil do campus de Itaquera. E nós vamos iniciar nessa noite a nossa quinta noite de atividades e reflexões da 18ª semana do curso de serviço social da Faculdade de Mauá. E uma semana que mostra, mais uma vez, a resistência que nós temos, né? A luta que nós temos aí para que as coisas realmente aconteçam. Parabéns a todas as assistentes sociais, a nós assistentes sociais. Hoje, 15 de maio, é um dia muito importante para todas nós assistentes sociais, que estamos sempre na linha de frente, que estamos aí na labuta, no enfrentamento, e que apesar de todo o cenário que nós temos, ainda acreditamos que um outro mundo, ele é possível. Quero agradecer à Faculdade de Mauá, na pessoa da professora Eliane Leite, nossa diretora, que sempre nos apoia muito com as ações que realizamos, ao TI da universidade, na pessoa da querida Piantero, que nos deu suporte, vem dando suporte a semana toda. Agradecer a todas as estudantes do curso de social, na pessoa de Milene, Bárbara, Edna, Karina e Eduardo, aos docentes, às docentes, o time maravilhoso. Estão escrevendo aqui qual tu está falando. Professora Adriana, Marusa, Patrícia, Simone, professora Ivonete, professora Marta, Márcia, Lúcia Helena e professor Weber. Agradecemos a todos os nossos colegas, aos palestrantes da semana e a todos vocês que foram fiéis a nós durante toda essa semana. Bom, o tema da noite de hoje é o papel do Estado frente à pandemia do coronavírus. E, para poder situar vocês do nosso convidado, do trabalho que ele vai ter, né, das reflexões que vamos trazer, nós abrimos dizendo que a gente vive um tempo de verdadeiro antagonismo, tá? Não sei, para ser um nome leve, verdadeiro antagonismo. Por um lado, nós temos um Brasil com 212 mil pessoas contaminadas pelo Covid-19 e dessas, 14.453 óbitos. E em São Paulo, nós temos 54.329 casos confirmados e 4.315 mortes. No dia 16 de março, nós tínhamos 34 casos, 2 dias, 34 casos. No dia seguinte, no dia 16 de março, nós tivemos a primeira morte pelo Covid-19. 10 dias depois, nós chegamos a 482. Um mês depois, 2.100 de óbito. 15 de maio, nós chegamos a 14.456 casos confirmados de coronavírus. Isso são óbitos, 14.453 óbitos na data de hoje. Todo mundo está dizendo que o áudio está ruim. Nós temos para trazer para vocês. Que subiu. Sempre eu devia pôr o fone. Não está ouvindo, Marcelo? Está falhando o áudio. Está todo mundo escrevendo embaixo isso. Ah, tá. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Talvez seja, então, eu vou ficar um pouquinho mais perto de vocês. Eu pensei em posicionar um pouco mais longe, mas melhorou para todo mundo, então. Okay? O áudio ainda está ruim? Você não está falando?
Eu acho que vocês não estavam ouvindo. Qual é a presilha do violão? Melhorou, né? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, se continuarem, vocês me avisam, por favor, tá? O que eu tenho para dizer para vocês é que hoje, 15 de maio, no Dia do Assistente Social, chegamos a 14.453 óbitos no Brasil. E temos hoje o segundo ministro da Saúde que deixa o cargo. O primeiro, Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo no dia 16 de abril. E hoje, Nelson Teich, dia 15 de maio, também deixa o Ministério da Saúde. Bom, por outro lado, eu vou colocar o fone. Só um minuto, eu vou colocar o fone para ver se ajuda. Será que eu tenho que pôr fone também? Oi, alô? Estão ouvindo? Não estão ouvindo? Isso, estão ouvindo agora, parece que sim. Sim? Aqui estão dizendo para mim que o meu som está ok, então é o seu. Eu estou falando baixinho, as pessoas estão ouvindo até o que eu estou falando. Exatamente. Você está em Portugal e está ótimo, e eu aqui. Em pleno Santo André está assim. E agora está ok, né? Então, pessoal, eu estou trazendo os dados da quantidade de pessoas que estão contaminadas e a quantidade, né? O número de óbitos que nós tivemos aqui no Brasil. E chega na data de hoje, isso daqui me deixou totalmente sem movimento. Eu que adoro me mexer todinha. 14.453 casos, né, de óbito. E aí eu estou dizendo que nós deixamos de ter, novamente, o segundo ministro da Saúde. E o primeiro, Luiz Henrique Mandetta, deixa o cargo no dia 16 de abril. E no dia 15 de maio, Nelson Teich também deixa o Ministério da Saúde. O que nos mostra que, por um lado, nós temos esse cenário que nos assusta e que, por outro lado, não digo outro lado. Infelizmente, no mesmo lado, o que nós temos isso é só uma gripezinha, isso não passa de uma fantasia. Eu sou atleta não vai pegar coronavírus. Salão de beleza e academias passam a ser atividades essenciais no quadro pandêmico. Militares usando indevidamente auxílio emergencial quando milhões de pobres não têm o que comer. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. Isso tudo é uma histeria. Os números de mortes não me interessam. Eu não sou coveiro. E daí? E daí que há muitas pessoas dizendo, pessoal, que nós estamos sem uma coordenação em tempos de pandemia. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, infelizmente, por conta de quase 58 milhões de votos, nós temos uma coordenação no Brasil em tempos de pandemia, sim, mas ela é uma coordenação sexista, racista, homofóbica, xenofóbica e genocida. Nós estamos vivendo tempos sombrios da barbárie, da miséria humana, do fake vírus. E é neste cenário... Estão me ouvindo? Está tudo ok? A professora Adriana está dizendo que está ruim. Tudo bem? Pode continuar? Vocês estão ouvindo? Marcelo? Eu estou. Ok. Você está. O pessoal está dizendo que sim também. Bom, mas vamos lá. Vamos seguindo, pessoal. Então, eu estou dizendo que, infelizmente, por conta de 58 milhões de votos, nós temos um desgoverno sexista, racista, homofóbico, xenofóbico e genocida. E é nesse cenário que nós estamos. E daí? Bom, estamos vivendo um tempo de miséria humana. E aí, para poder dialogar conosco, a gente traz... Quando eu falo a gente, somos todos nós, docentes, discentes, né, de rede social, e assistentes sociais que estão aqui juntos nos prestigiando nessa noite. Nós trazemos um grande amigo, um grande companheiro, uma referência para o serviço social brasileiro, que é
é assistente social, mestre, doutor e pós-doutor em serviço social, professor, hoje licenciado da Unesp, para poder realizar a sua pesquisa de doutoramento junto ao Departamento de Psicologia da Educação em Porto. Bom, diretamente de Portugal, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, professor doutor Marcelo Gato. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite, Andréia, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer ao convite. Se vocês não tiverem o áudio, sinalizem aí para o que eu estou vendo na timeline aqui, que dá para ver se dá para ouvir ou não, tá bem? Queria muito agradecer o convite. Para mim, falar hoje com os alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas, com os assistentes sociais brasileiros de forma geral, né? Não só porque tem algumas pessoas aqui de Portugal também assistindo junto com a gente essa live hoje, né? É um prazer muito grande, até porque eu estou falando com os alunos da faculdade Mauá, da Fama, onde eu fui aluno, onde eu tive o privilégio de ser aluno da segunda turma do curso de Serviço Social da Fama, onde fui professor e coordenador do curso por um período da minha vida, onde eu aprendi muito, né? E foi um prazer imenso. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje para falar com vocês no Dia do Assistente Social, né? Dia hoje de reafirmarmos nossas lutas, nosso compromisso com um projeto ético, político, profissional. Eu queria dizer e começar essa conversa iniciando, enfatizando a importância do serviço social no cenário atual, enquanto uma profissão, e assim como diz a professora Maruri Yamamoto, inserida na divisão social e técnica do trabalho, e que tem na questão social e nas suas expressões junto à classe trabalhadora seu objeto de trabalho e intervenção. Né? Sendo o serviço social, então, uma profissão que faz intervenções diretas na vida destas e desses trabalhadoras e trabalhadores, e que tem como objetivo garantir de forma intransigente, né, os direitos socialmente constituídos, sem discriminar ou ser discriminado, seja pela cor, pela pele, da sua pele ou pela sua orientação sexual, qualquer que seja a sua escolha, a este profissional também está a tarefa de planejar, gestar e executar políticas sociais públicas de seguridade social, que no modelo brasileiro está assegurado na Constituição Federal de 88, que é produto da luta da classe trabalhadora. Então, dito isso, reafirmar que os tempos são muito difíceis. Tempo de desmonte daquilo que vem sendo constituído, mesmo que de forma fragmentada e frágil, por todos os governantes que estiveram à frente da presidência da República desde a abertura democrática brasileira. Enfatizo isso porque o Estado, mesmo garantindo os mínimos previstos pela Constituição Federal de 88, sempre eles estiveram ao lado da burguesia e do lado daqueles que detêm o grande capital financeiro e não, de fato, ao lado da grande massa de trabalhadoras e trabalhadores. Gostaria aqui de usar, nesse tempo de fala que eu vou ter, muito daquilo que nos deixou o grande revolucionário Vladimir Lenin, no seu texto Estado e Revolução, e nos coloca questões muito importantes, que são extremamente atuais e necessárias nesse momento. Em uma das suas primeiras colocações, ele já nos diz que a questão mais importante de qualquer revolução é, sem dúvida, a questão do poder do Estado. O poder do Estado, que de maneira democrática é eleita por o povo, que vem desde o processo de impedimento da Dilma, travando discussões acerca do poder e se esquecendo, como disse Lenin, tanto da questão da Assembleia Constituinte como da questão do pão. Quero demarcar que, quando eu estou falando de democracia, eu tenho clareza absoluta que nós estamos falando de uma democracia burguesa, que privilegia a parcela da sociedade e não a totalidade de trabalhadores e trabalhadores, que estão inseridas aí de forma mais precária possível na sociedade e nas periferias. É de quem é a culpa disso? Né? De quem é a culpa desse processo que vem em desmonte no Brasil? O Lenin vai nos dizer que a culpa somos de nós próprios. Né? Porque são precisamente as vacilações e indecisão dos nossos partidos de esquerda que mais deve se culpar, tanto pelo prolongamento do jogo do eixo ministerial, como pelo adiantamento infindável da Assembleia Constituinte, e pelo fato de que os capitalistas minarem as medidas adotadas e planejadas para o enriquecimento dos grandes monopólios do país.
O cenário brasileiro atual de desgoverno nos coloca diante de uma crise política, econômica, social, moral e que vem se agudizando pela pandemia numa rota de colisão com o caos absoluto e com a barbárie. É importante destacar que o século XXI enfrenta na sua pior e mais dramática crise sanitária, como disse ontem o professor Weber, e como vocês já vêm discutindo isso ao longo dessa semana. Todos os países nos 5 continentes estão sendo diariamente acometidos pela pandemia do Covid-19, que vai deixando rastro de morte e vai deixando falências e governos de joelhos. Somente países que, embora preguem a outros países o tal neoliberalismo e uma globalização mentirosa, é que conservam a sua industrialização e a sua própria soberania nacional, são capazes de enfrentar esta crise com certa eficiência. O embuste globalizante e o discurso do Estado mínimo caem por terra nesse momento dramático e fica explícito, ao final, que não é o ódio do Deus do mercado que socorrerá milhões de doentes e auxiliará a sociedade frente às ruínas econômicas que a pandemia vem provocando. A intervenção do Estado ela é urgente, é insubstituível, tanto na crise sanitária quanto na crise econômica mundial. E embora muitos oportunistas preguem desonestamente uma dicotomia entre a crise lugar à vida das populações, não há, nesse momento, bem maior do que a própria vida. A economia, ela se faz com produção, com crédito, com consumo e, sobretudo, ela se faz com direitos humanos e se faz com a população e com seres humanos. Esse discurso subserviente e irresponsável contra o Estado agora enfrenta seu grave momento, porque a gente vem observando o aumento gigantesco das pessoas que estão morrendo nesse processo da pandemia, e fica claro e contundente que só o poder do Estado pode socorrer a sociedade. O trabalhismo brasileiro, então, desde a sua gênese na Revolução de 30, compreendeu esse conceito. Afinal, nós que edificamos as bases do Estado Nacional, acompanhadas de industrialização e conquista de direitos sociais, nós, trabalhadoras e trabalhadores, que estivemos na luta, na frente da conquista dos direitos que socialmente a gente tem garantido, hoje dependemos desesperadamente da saúde pública, como seus milhares de servidores e colaboradores, assim como a esperança de pesquisas e de encontrar soluções para o combate, também estão nas universidades, nos laboratórios, que boa parte se encontra sob a tutela do Estado, que mesmo sucateado e desmantelado pelos governos anteriores e em péssimas condições, eles merecem todo o nosso respeito pelo trabalho desenvolvido. Como também a recuperação econômica será efetivamente conduzida, fomentada e recuperada com o investimento do Estado, assim como no Brasil e em outros países. Tanto nos Estados Unidos, como na Alemanha, a China, a Espanha, o Reino Unido, terão que injetar dinheiro em suas economias. Ora, cadê então o mercado dos neoidiotas, dos neoparasitas e dos guardiões do ultraliberalismo? Qual é a solução que esses adoradores de bezerro de ouro têm? Quantos hospitais, médicos e respiradores eles podem fornecer à sociedade? Qual é o investimento que farão para a recuperação econômica? São muitas perguntas que deveriam ser feitas aos grandes detentores do capital e aos governos que estão negando os direitos, e não cobrando que a classe trabalhadora vá trabalhar e não fique em casa. Infelizmente, nós temos que enfrentar uma grande pandemia para verificar de forma inequívoca a importância do Estado e que todo o modelo proposto pelo neoliberalismo desmorona como um castelo de areia. O Brasil, devido à sua insensata adesão a esse discurso de Estado mínimo e do desmonte de nossas defesas, como, por exemplo, na área industrial,
na educação e pesquisa universitária, e também em nosso sistema de saúde, que está sucateado e agredido ao longo do tempo, vai sofrer muito mais a população brasileira. E não é a população brasileira de forma geral, mas há uma particularidade na população pobre, preta, periférica, que vão sofrer de forma mais agudizada os processos dessa pandemia. Porque a elite está se salvando, está correndo, está saindo, está se cuidando e está em isolamento. A ideologia promovida pelos mega especuladores e dessa rapinagem, né, de sanguessuga, estão com as digitais cheias de sangue, pois o desmonte do Estado e a nossa ineficiência hoje mostra-se desastrosa. Então, a gente precisa, nesse momento, dito isso, fazer uma autocrítica severa e uma autocrítica, como diria o velho Marx, indo à raiz do problema, do que é que foi feito e o que é que fez a esquerda brasileira. O que é que fez a esquerda brasileira para pensar o papel do Estado nesse jogo de poder? Pois o Lenin também já nos chamou. Esta é precisamente a questão fundamental que determina tudo no desenvolvimento da revolução, na sua política interna e externa. Que a nossa revolução tenha perdido e não tenha se perdido em vão, em vacilações, em relações organizadas do poder. Isso é um fato indiscutível, é um fato determinado pela política vacilante dos socialistas revolucionários e pela política desses partidos, que foi determinada, na última instância, pela oposição da classe à pequena burguesia, pela sua instabilidade econômica na luta entre capital e trabalho. Anos de governo do Partido dos Trabalhadores nos asseguraram, de fato, alguns avanços do ponto de vista da construção de políticas sociais, que garante de forma fragmentada, focalizada e mínima a uma parcela também mínima da classe trabalhadora, mais empobrecida e sem nenhum poder de consumo, acesso a bens e acesso ao consumo mínimo para sua sobrevivência. Mas também garantiu a expansão do grande capital, do enriquecimento das grandes fortunas brasileiras e manteve o jogo sujo da velha política. Construímos e alicerçamos o caminho para a eleição desse governo que está aí hoje e temos que ter a sensatez de fazer uma autocrítica radical de que as estratégias foram erradas e que os acertos que tiveram acabaram por serem esquecidos face aos acordos feitos com uma elite dominante. Lenin também chamava a atenção de maneira absolutamente atual de que toda a questão está agora em saber se a democracia pequeno-burguesa aprendeu ou não alguma coisa nesse período de governo, especialmente rico, que é especialmente rico de conteúdo. Se não, então a possibilidade de construir por intermédio de uma reforma do Estado um processo de revolução, ela estará perdida e só a insurreição vitoriosa do proletariado poderá salvá-la. Então, ainda fazendo uso das palavras do Lenin, é necessário começar a criar imediatamente um poder estável, não vacilante, e isso só será possível com uma revolução popular, que desperta as massas, a maioria dos operários, para a vida que só pode ser estável em um poder que se apoie de modo evidente e incondicional na maioria da população. Até este momento, o poder do Estado permanece de fato nas mãos da burguesia, que é obrigada, que ela é obrigada a distribuir promessas. Estamos pensando o poder do Estado, de fato, na mão da burguesia, que só obriga a fazer concessões parciais para começar a retirá-las nos dias seguintes, a distribuir promessas para não cumpri-las, a procurar todas as maneiras de encobrir o seu domínio, para enganar o povo com a aparência de uma coligação honesta. No discurso, um governo revolucionário, democrático, popular, de fato, burguês, contra-revolucionário, antidemocrático e antipopular, tal é a contradição que existiu até agora, e foi a fonte da completa instabilidade e das vacilações do poder desse jogo, esse jogo sujo, esse jogo no eixo ministerial, em que os senhores ditos socialistas revolucionários ocuparam de zelo tão lamentável para o povo. O poder ao povo brasileiro, parafraseando Lenin, significa uma transformação radical de todo o velho aparelho do Estado, desse aparelho burocrático que entrava tudo quanto é democrático, e a eliminação desse aparelho e a sua substituição por um aparelho novo,
popular, isto é, verdadeiramente democrático ao povo brasileiro. Isto é, da maioria organizada e armada, se for o caso, do povo, dos operários, dos soldados, dos camponeses, das pessoas ribeirinhas, das pessoas que estão vivendo as piores situações neste momento, para a concessão da iniciativa de autonomia da maioria do povo, não só na eleição dos seus deputados, prefeitos, vereadores, senadores, governadores, mas também na administração do Estado, na realização de reformas e transformações. Um cenário atual de governo que anuncia um retrocesso absoluto, né, que nós estamos vivendo agora, que ameaça essa democracia burguesa que nós temos, e que, infelizmente, a gente estamos falando aqui com a clareza de que essa burguesia, está garantindo os mínimos aquilo que também é produto da luta da classe trabalhadora, e que garante direitos da minoria da população, formada por trabalhadoras e trabalhadores. Temos que garantir a sua manutenção, uma vez que esse governo vem dando condição para que os militares não só estejam ao lado, mas dentro, intervindo, agindo e interferindo de maneira singular nesse desgoverno. A presença dos militares nessa atual conjuntura, ela só vem corroborando ao fato de que os militares sempre estiveram ali, farejando de maneira sorrateira uma forma de chegar ao poder novamente. E dessa vez não por um golpe contra o Estado, mas de maneira democrática, eleita pelo povo, direto, que a população brasileira fez na última eleição a presidente da República, que não tem mais segurança no discurso esvaziado e da presença de trabalhadores que da dita esquerda se construiu e que hoje está fragilizado. O Lênin chama a atenção que esse exército que está aí, tentando dar no poder também, está impregnado até a medula de um espírito antidemocrático, está ligado por milhares e milhões de fios aos latifundiários, à burguesia, dependendo deles e de todas as suas formas. Esse exército está rodeado por uma atmosfera de relações burguesa, respira apenas nela, está congelado, petrificado, aquilosado, não tem forças para se liberar dessa atmosfera, não pode pensar, sentir, agir de outro modo que não seja de maneira antiga. Esse exército está ligado às relações de respeito aos superiores por determinados privilégios do serviço do Estado. E as categorias superiores desse exército estão completamente submetidas por meio de ações dos bancos ao capital financeiro, do qual são, em certa medida, agentes, veículos dos seus interesses e influências. Esse exército de militares, que sempre esteve ao lado e caminhando paralelo aos governos que tivemos depois do processo de abertura democrática do país, né, a gente precisa pensar que teceram ali seus pactos e construíram o que estamos vivendo hoje. Ainda, Lênin nos chama a atenção para que a forma de ruptura com essa lógica sairia de uma única classe, a classe dos proletários, a classe dos trabalhadores. A coragem e a decisão do poder, o seu rumo firme, não é outra coisa senão a ditadura do proletariado e dos pobres, do classe trabalhadora que vive nas periferias desse país. Só a ditadura dos proletariados e os camponeses pobres é capaz de esmagar a resistência dos capitalistas, de revelar uma coragem, uma decisão verdadeiramente grandiosa do poder, de assegurar para si o apoio entusiasta, sem reservas, verdadeiramente heróico das massas. O Estado tem papel determinante nesse momento de manutenção daquilo que socialmente está garantido nas legislações em vigência. É preciso, então, que nós nos atentemos à manutenção da vida da classe trabalhadora, que não tem a escolha de ficar em casa por questões objetivas de sobrevivência. No entanto, esse desgoverno sequer vem garantindo o pagamento do benefício emergencial, nem garantindo de maneira mais eficiente o isolamento social, muito ao contrário, vem incentivando, estimulando que essas pessoas saiam às ruas numa demonstração clara de irresponsabilidade, de desrespeito com os trabalhadores e trabalhadoras que necessitam de proteção. Ainda assim, não vem garantido o que é necessário para que trabalhadores tidos como essenciais tenham a proteção necessária para atuar nos hospitais de campanha, nos centros de saúde, nos CRAS, nos CREAS,
com a população em situação de rua, e nesse rol de trabalhadores estão inseridos de maneira direta assistentes sociais. Dessa maneira, eu quero destacar que nós, assistentes sociais, nós não temos a responsabilidade de fazer uma revolução, mas nós podemos, com o nosso trabalho profissional junto à classe trabalhadora, começarmos de fato a colocar em prática todos os discursos que fazemos e que direcionam o nosso projeto profissional, alinhado com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, organizados em sindicatos, fazendo reuniões, orientações de grupo, refletindo de maneira crítica o atual cenário de barbárie que nós estamos vivendo. Mas isso só será possível se nós, assistentes sociais, nos reconhecermos de fato enquanto classe trabalhadora. Pois a grande e absoluta maioria das e dos assistentes sociais são profissionais assalariados que não têm condições dignas de trabalho, estão mal remunerados e explorados. E dessa maneira, o fato de termos uma formação profissional superior nos coloca em lugar não nos coloca em lugar diferente dos outros trabalhadores. Ao contrário, nós temos que nos reconhecer enquanto trabalhadores e reconhecer que a nossa formação nos permite dar condições de fazermos um debate junto a essa classe trabalhadora, que possamos fazê-la, seja em CRAS, um CRES, uma reunião do UBS, num grupo nos territórios, ou em qualquer espaço socioocupacional que estejamos, provocar os trabalhadores a refletir. Sabemos que neste momento de pandemia, requer de nós ainda mais atenção para a manutenção das nossas próprias vidas, mas também nos coloca no limite entre as nossas potencialidades e capacidades. Isso pode soar nesse momento algo inimaginável, mas nós estamos vivendo um momento de ruptura paradigmática e temos que estar atentos, pois o mundo não será o mesmo após essa pandemia. E se não fizermos o movimento de construir consciência de classe, perderemos o bonde da história. Hoje, que é Dia dos Assistentes Sociais, é tempo de reafirmarmos nosso compromisso ético, político e profissional por uma outra ordem societária que não a capitalista, o nosso compromisso de luta com a classe trabalhadora por uma sociedade justa, igualitária e anticapitalista. Como diria o velho Marx, trabalhadores de todo mundo univos. Eu digo aqui, parafraseando ele, assistentes sociais de todo o nosso país, univos-nos, porque nós precisamos estar unidos para fazer isso. Nós não podemos vacilar. Não é tempo de ficar desesperado, não é tempo de desacreditar na luta. É tempo de nos unirmos e de estarmos num discurso coerente, conciso com aquilo que nós defendemos. Os assistentes sociais do Brasil vêm, com todos os dados que eu venho coletando, conversando com pessoas, se perdendo diante desse caos que nós estamos vivendo. Lutas antigas que nós já tínhamos avançado, se mostrando em retrocesso, porque a gente está sendo pressionado e, em nome da pandemia, a gente está abrindo mão daquilo que a gente já conquistou. Nós não podemos abrir mão das conquistas que nós já tivemos. Se você está se sentindo coagido em algum lugar, procure alguém, procure um assistente social, divida, se una. Você não está sozinho nessa luta. A nossa classe profissional é uma classe que prima pela organização enquanto uma entidade, enquanto força política. E nós precisamos nos apoiar uns aos outros. Nós estamos no mesmo fronte, independente do lugar que nós estejamos. Nós não podemos deixar ainda mais. Juntos nós poderemos ser mais fortes, porque nós, assistentes sociais nesse país, temos lutado arduamente ao longo dos anos para se constituir enquanto profissão. E essa pandemia vem provar a necessidade de estarmos unidos e que o nosso projeto, ele de fato é um projeto coerente para pensar uma outra ordem societária, para pensar uma nova forma de vida de manutenção dos direitos socialmente constituídos pela luta da classe trabalhadora. Então, neste momento, é a hora de fazermos o coro que todos fazem sobre a defesa do projeto ético, político e profissional, não só de forma pragmática, programática, mas sim de forma efetiva. Se temos que defendê-lo, nós temos que nos pôr na rua, nós temos que nos pôr à frente, nós temos que cuidar da nossa vida e a gente precisa estar unido para fazer isso. Muito obrigado, André, pelo convite. Primeiro, eu estou na posição que eu posso te aplaudir em nome de todas e todos que estão aqui conosco nessa noite memorável para todos nós, com certeza, Marcelo. Só gratidão por ter você conosco e de uma pessoa, né, com a sua lucidez, com o seu compromisso, fazer parte desse coletivo de assistentes sociais
que acredita, apesar dos pesares, que um outro mundo ele é possível e verdadeiramente sustentável, né? E é nesta perspectiva que eu quero dizer para você, Marcelo, que nós tivemos várias questões, muita gente aí, né, mandando os comentários. Teve um momento que deu uma travadinha, não sei se vocês perceberam, eu fui tentando arrumar aqui para poder captar, né, o que o público trouxe para a gente. E vamos lá, muita gente parabenizando a semana acadêmica, parabenizando você, Marcelo, parabenizando os assistentes sociais. Muita gente expressando afeto pela sua pessoa, né, dizendo que está com saudades, que você é uma referência, sim, para nós dentro do serviço social. Muito lindo apareceu aqui, eu nem vou contar que a Adriana que foi. E aí, você traz alguns elementos e algumas questões também são trazidas, né? Diante de uma nova sociabilidade, muitos, viva Lenin, como um país que produz álcool, né? Não tem álcool de graça para o povo. E aí nós tivemos uma outra estudante, né, a Benê, que diz, olha, nem água, falam da higienização. Além da gente produzir álcool, manter o álcool, né, grátis ou mais barato, além disso, a gente abre as nossas torneiras e não tem água na torneira de casa. Então, esse é um cenário que nós temos aqui, né? Aí teve também um comentário de que só o Estado pode salvar a gente. Governo genocida, fora Bolsonaro, fora Mourão. O papel do Estado, ele é insubstituível. O Japa, querido, veio aqui passar a semana conosco e disse que o valor abusivo de impostos que a gente paga no Brasil era para a sua população estar tranquila no momento desse, no seu isolamento. E, no entanto, estão a todo momento sendo convocadas para voltar para os seus espaços de trabalho. E aqueles que não estão sendo convocados para voltar para o seu espaço de trabalho estão vivendo um home office que virou a cabeça e a vida de todo mundo de pernas para o ar. E aí é um debate muito extenso que a gente pode marcar num outro momento, mas que está dentro desse cenário todo, né? O Estado, ele é dirigido por oportunistas, então ele precisa de um outro modelo, de uma outra governabilidade, e a professora Adriana, ela vem e acrescenta que se o povo produz, com certeza ele sabe administrar aquilo que ele produz, né? Teve uma pergunta que é como fazer a revolução com a própria classe trabalhadora não se reconhecendo como classe. E aí, havendo essa dicotomia, né, da forma de pensar e da forma de intervir no mundo. Essa briga de direita e esquerda e pessoas se colocando numa perspectiva de direita sem saber sequer o que demanda isso e que é a própria morte da classe trabalhadora, né? Eu quero registrar a presença da nossa querida amiga, assistente social, referência no serviço social, a professora Mauricleia, que é do Cefes, tomou posse na data de hoje, né? Foi conduzida aí para o Conselho Federal de Serviço Social. Obrigada, Mauricleia, por estar aqui entre amigos com seus pares. Quero registrar a presença também de assistentes sociais do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, também vi do ABC, São Paulo, capital, vi que tem gente aqui também da cidade de Franca, e aí, obviamente, homenageando o professor Marcelo Galo, e que estão trazendo, dentre essas questões e esses pontos que eu estou aqui relatando para vocês, coloca que, infelizmente, o que temos são políticas para pobres, que de um poder Estado não vacilante, conforme você mesmo coloca, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, várias vezes, que queriam acabar com o SUS e, de repente, precisando do SUS para socorrer e para salvar vidas, né? Ignoraram e sucatearam a política de assistência social e hoje as convocam, né? Vamos pensar como mudar esse cenário e intervir nessa realidade tão cruel que chega para nós. E aí,
voltam a dizer no final que os trabalhadores, infelizmente, não se reconhecem enquanto classe e que você nos aponta que os assistentes sociais precisam provocar e os trabalhadores a refletir. Então, eu creio que, dentro da nossa perspectiva de um caráter educativo, político e organizativo que temos, nossos desafios, eles estão aí no cotidiano, na relação e as vendas dos olhos, né, de milhões e milhões, né, de sujeitos que vivem em condições de extrema pobreza, condições de exclusão, e que, mesmo diante de tudo isso, ainda naturaliza, e daí? Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou vendo que as perguntas não estão mais chegando para mim, não tá dando uma travada aqui. Então, eu vou tentar arrumar isso e devolvo para o professor Marcelo Galo, e aproveito para informar para vocês que, se der o tempo e o Marcelo não conseguir esgotar as respostas, nem nós o fechamento, nós vamos, então, abrir uma nova chamada para realmente poder estar concluindo. Obrigada, Marcelo, eu devolvo para você. Bom, muitas coisas, né, André? Eu acho que a ideia é provocar mesmo as pessoas para que a gente possa refletir sobre esse processo, né? Quando a gente está falando em revolução e a proposta que o Lenin faz, né, quando escreve Estado e Revolução, inclusive é para a gente poder pensar a maneira como essa revolução vai acontecer, porque não é só pegando em armas que se faz uma revolução. Revolução se faz pegando em livros, pegando em canetas, se faz estudando, se faz conversando, se faz no tete-a-tete com uma classe trabalhadora. Quando a gente está falando de reconhecimento de classe, é claro, é óbvio que nós estamos vivendo um projeto de sociedade, e um projeto de sociedade capitalista, que enfatiza e vem constituir os seres alienados, alienantes e alienadores. A gente vive um projeto de sociedade que não permite a construção de sujeitos críticos. Por que faz isso? Porque não é de interesse do grande capital ter pessoas críticas, né? Isso é óbvio, está dado. Quando a gente pensa o projeto de educação falido, a educação pública falida, que está instituído no Brasil, né? Isso tem uma marca histórica. No governo do Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso ainda estava lá, viva, interferindo enquanto primeira-dama no governo, né? A secretária, então, de Educação do Estado de São Paulo, a senhora Rose Neubauer, fez um grande projeto vinculado ao governo federal que se estendeu a todo o país, depois começa por São Paulo, depois se estende a todo o país, que é um projeto de educação que está em vigor até os dias de hoje, que reduziu carga horária de professores, reduziu disciplinas, reduziu a forma como que as pessoas estavam sendo avaliadas e de cima para baixo se impetrou um projeto em que hoje a gente está formando cada vez mais pessoas analfabetas funcionais, pessoas sem nenhuma capacidade crítica de discernimento entre o que está falando, o que está vendo e o que está vivendo. Um projeto educacional que precisa ser revisto urgentemente, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma classe de professores e professoras que estão sendo esmagados, né, pela forma com que eles estão sucateados, explorados no seu trabalho profissional. O Estado de São Paulo tem professores que são contratados em fevereiro e demitidos em junho, ou contratados em fevereiro e demitidos em novembro, sem nenhum direito trabalhista assegurado. E a gente está cobrando dessas pessoas que eles tenham condições de fazer uma formação digna e decente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Quando a gente fala em revolução, a gente tem que falar de uma revolução que comece pelo processo educacional, que comece a formar as pessoas para poder refletir sobre aquilo que a gente vive cotidianamente, para que as pessoas pensem e reflitam e não reproduzam de forma alienada tudo que é imposto pela televisão, pela grande mídia, enfim. Acho exatamente e acredito que a revolução se faz, e nós, assistentes sociais, como eu já disse, não faremos a revolução, mas nós contribuiremos e muito para o processo, porque nós temos o privilégio de poder atuar junto à classe trabalhadora mais oprimida, mais expropriada, lá nos territórios onde a gente atua. São esses trabalhadoras e trabalhadores que precisam ser ouvidos, que precisam ser orientados, que a gente precisa ouvi-los. E ao ouvi-los, dar voz, e ao dar voz, dar significado. E ao dar significado, mostrar-lhes que não somos nós, assistentes sociais, que dizemos não quando não tem cesta básica, que
dizemos não quando não tem vaga, mas que é o Estado que está dizendo não. E é esse Estado que está dizendo não que precisa ser combatido. É esse Estado que está aí que precisa ser duramente reformulado e revisto e refeito. Então, a revolução não significa somente darmos respostas às armas. É uma alternativa? É uma alternativa. No entanto, ela é uma diante de tantas outras. E nós temos condições de fazer isso. Nós temos condições, porque hoje, quando a gente olha o perfil dos assistentes sociais que estão atuando, a gente tem um perfil de trabalhadoras e trabalhadores que são da classe, que são usuários, inclusive, de políticas públicas. E ao se reconhecerem enquanto sujeito, essa discussão torna-se ainda mais palpável. Então, quando a gente está falando de pegar, de que se a classe trabalhadora não se reconhece enquanto trabalhadores para a revolução, nós, assistentes sociais, precisamos nos reconhecer enquanto trabalhadores, para depois a gente conseguir fazer essa discussão. Esse é um processo que não vai acontecer da noite para o dia, mas ele precisa começar a acontecer agora. Ele precisa começar a ser feito no dia a dia, no tete-a-tete. A cada intervenção, a cada grupo, a cada reunião, a cada videochamada, a cada videoconferência, seja lá qual for a mediação que nós vamos instituir a partir de agora. É tempo de ruptura paradigmática com todos os modelos das quais nós estamos acostumados a viver até agora. O mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia. As fronteiras não serão as mesmas depois da pandemia. As políticas sociais não poderão ser vistas e postas como antes, depois dessa pandemia. A sociabilidade, as formas como a gente se relaciona, ela não poderá ser vista mais da mesma forma. A gente vai ter que rever, repensar, reestudar, reanalisar, e a nossa formação nos dá condições de fazermos isso. Como é que a gente vai dialogar com a juventude? Como é que a gente vai dialogar com os idosos? Como é que a gente vai dialogar com as pessoas que precisam do Estado e vão precisar cada vez mais do Estado para poder sobreviver? Se a gente partir do pressuposto que aquilo que é socialmente produzido, ele possa ser dividido de forma igualitária entre todo mundo, ainda assim a gente não acaba com racismo, não acaba com xenofobia, não acaba com violação de direito contra as mulheres, porque isso é um outro processo. A gente precisa dar acesso à população, acesso à cultura, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a processos de reflexão que permita-os tomar consciência da sua classe. Você quer falar, Andréia? Não, eu ia só lembrar, né, do não investimento e da repulsa contra a educação e a ciência, a falta de investimento em tudo aquilo que hoje, no momento de pandemia, se torna tão essenciais, que se mostram o quanto são essenciais, que é a questão da saúde, da política de assistência social, a educação, né, o investimento para as pesquisas, né, porque tiram barato, brincam, fala para a gente ir para a revolução, batendo todos com os livros, e é nesse momento que a gente vê o quanto é essencial, né, realmente os estudos, a ciência, a pesquisa, porque, infelizmente, além de todos esses cenários, né, que tem se colocado para nós, a gente ainda vê uma rede social que hoje ela tem um acesso que é democrático, mas, por outro lado, vários cientistas de fake news que vão endossar e conferir, né, as barbáries que estão vindo de cima para baixo e que a gente tem que todos os dias acordar com uma piadinha, com um descaso pela vida, além da reprodução de um discurso que não nos representa, que seria do econômico acima da própria vida. Então, nós, enquanto categoria, temos que reafirmar, né? Reafirmar que vidas para a gente importa sim. E ela está acima de todas as outras questões. E, nesse momento, nós temos, sim, um posicionamento. Quando você coloca também, vamos todos lutar e vamos todos para a rua, claro que não é a rua hoje, mas é isso que você traz. Nós precisamos refletir quais são os caminhos e as possibilidades que nós temos nas nossas intervenções, macros ou micros, para que a gente possa desenvolver ações com esse sujeito que vá provocar essas reflexões.
E, Marcelo, eu quero dizer que, terminando essa live, eu já vou abrir outra para poder contemplar as questões do público e que as questões não estão chegando, está travando. Então, eu estou com receio de ficar mexendo muito aqui nos comentários e, de repente, fechar antes da hora, tá? Mas se acontecer qualquer imprevisto, a gente vai reabrir, porque não vamos deixar, né, de aproveitar diretamente de Portugal o nosso companheiro maravilhoso, Marcelo Galo. Por favor, Galo. Eu também queria dizer e chamar a atenção, né, porque quando a gente está falando, pensar também o serviço, eu estou dizendo e vou dizer isso várias vezes, eu tenho feito uma pesquisa sobre o trabalho dos assistentes sociais na política de assistência e o que se observa nos dados da minha pesquisa é um adoecimento desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, que vem de forma exacerbada, se afastando do trabalho por questões de doenças mentais, né? Por crise de pânico, por crise de ansiedade, e muitas dessas crises, ela se faz exatamente pelo fato de que as condições objetivas de trabalho são ruins, a forma como esses assistentes sociais se cobram é muito pesada, né, porque também uma autocrítica e é uma coisa, acaba sendo destrutiva que vem sendo feito. Nós não temos a capacidade de fazer a transformação societária, porque nós não somos um movimento social de fazer conversas, de orientar, de fazer grupo, de chamar essa população à reflexão. Porque não é nós sozinhos que vamos fazer isso. Nós não podemos assumir isso sozinho. A Marilda já dizia, a gente não é messiânico, a nossa profissão não é a salvadora do mundo, né? Mas ela é, sem dúvida alguma, uma profissão que pode contribuir com esse processo. Eu quero deixar isso muito marcado. Nós defendemos a vida das pessoas. A vida e a manutenção da vida, como a Andréa chama a atenção, como o Cefes vem chamando a atenção, para a gente isso não tem preço. A vida dos assistentes sociais que estão na frente do front hoje, lá nos hospitais de campanha, trabalhando. Eu conversando outro dia, é uma inabilidade, é uma falta de orientação desses profissionais, tem profissional se contaminando, porque na hora de tirar a máscara, não consegue tirar a máscara direito e se contamina. Mas por quê? Porque a orientação que está sendo dada não é uma orientação de fato efetiva. Então, nós temos que nos ajudar e nos apoiar nesse momento, porque tem coisas simples que poderiam ser evitadas e que não estão sendo evitadas. Não, a gente não tem que se desesperar, a gente precisa estar junto mais uma vez nessa luta, porque é uma luta que vai se fazer de forma mais contundente e mais exigente da nossa capacidade técnica, da nossa habilidade e da nossa formação, da nossa condição de fazer leitura de totalidade e de pensar o mundo sob outra perspectiva, mas principalmente para nós podermos garantir todos os direitos que estão constituídos e que são nossos e que nós não podemos abrir mão deles de forma alguma, né? Eu acho que todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da área de serviço social, nesse dia de hoje, que é um dia de comemoração da nossa profissão, é um dia, de fato, de reafirmarmos o nosso compromisso junto à classe trabalhadora. E esse compromisso se faz dessa maneira, né? Tem que se fazer de forma lúcida, de forma crítica. E eu quero pedir para que esses profissionais que estão na ponta se ajudem, se apoiem, se solidarizem um com os outros, porque nós precisamos desse apoio um do outro para que a gente possa caminhar, e não retroceder naquilo que essa profissão historicamente vem construído, não ceder às imposições que vêm sendo feitas para a gente fazer aquilo que a gente não defende, porque as pessoas já estão começando a ceder e a fazer coisas que a gente já avançou e que a gente não estava fazendo mais. Lembrar aquilo que é produção do conjunto Cefes-Cres, sabe? O conjunto Cefes-Cres tem uma produção riquíssima sobre o que são atribuições, sobre privativas da nossa profissão, sobre o papel dos assistentes sociais nas diferentes áreas do trabalho. E não são manuais, são projetos, são leituras reflexivas sobre aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer. Para que a gente possa pensar hoje. E você não pode fazer isso sozinho. Faça com seu amigo, chama uma conversa, troca grupo. Os grupos têm que funcionar nessa hora para poder ajudar e nos apoiarmos uns aos outros.
né, para que a gente possa fazer um atendimento de fato qualificado a essas pessoas que nos procuram todos os dias. Nós temos que estar bem nesse momento, porque se as vidas nos importam, a nossa vida também nos importa. Então a gente precisa cuidar dela de maneira intransigente também. Está dando 11 horas aqui, André. Deu 1 hora, você falou que 11 horas, meia-noite. Ah, desculpa. 11 horas, meia-noite aqui. Aí são 8 horas da noite, né? Aí a gente continua isso que você está dizendo. Marcelo, eu penso assim, pelo menos o que eu estou podendo acompanhar aqui dos comentários é que as pessoas estão ainda pedindo para que o debate ele aconteça, para que a gente possa ir ver questões, né, do debate, e que se acabar a live, a gente abrir uma outra para você poder responder, né? Eu estou tentando, gente, realmente visualizar a questão dos comentários, mas eu estou com um problema aqui, enfim, problema tecnológico aqui, eu já esperava por isso, eu não vou dizer que eu não esperava, porque é mentira, né? Eu esperava, aliás, várias coisas, né? Porque a gente não tem as tratativas aí, a expertise desses aspectos tecnológicos. Mas, enfim, Marcelo, terminando aqui, a gente passa, não tem comentários aparecem para você, Galo? Mas aparece muito rápido, eu não consigo ver. Ah, então, e para mim ele está travando. Eu não sei se são muito comentários que estão chegando. Talvez a gente possa fazer o seguinte, pessoal. Chegar agora somente as perguntas mesmo. A gente abre aí, né, somente para questões, tá? Não mais para comentários e nem pelas felicitações, mas mais mesmo assim para as perguntas. Pode ser? Bora tentar. Vamos tentar, né? Eu estou procurando aqui. Tem aqui, eu estou lendo a Luciene, que foi aluna nossa na FMU, no período que eu estava lá, na saída minha da FMU, dizendo que ela está trabalhando no Hospital de Campanha no Pacaembu, e ela vai falar que o medo, o desespero, nos atormenta por falta de informações e instruções adequadas, né? E muito comentário, na verdade, né? Para as pessoas verem a última nota do CEPES, ninguém solta a mão de ninguém. Como vocês estão vendo a posição do nosso presidente Bolsonaro frente a esta pandemia, né? O Bolsonaro, a posição dele é ridícula frente à posição na pandemia. É uma posição de uma pessoa que não sabe governar, que está preocupado com a economia e não está preocupado com a vida das pessoas. Essa é a posição dele, né? E não é a posição dos grandes lideranças do mundo, né? Eu acho que ainda, a Ximenes está dizendo aqui, porque ainda há ausência de EPIs e de equipamentos de proteções e respiradores nos hospitais. Há essa ausência, Ximenes, exatamente pela falta de investimento na saúde pública e no SUS. Os governantes aqui, eu tenho lido e acompanhado algumas matérias do que está acontecendo aqui na Europa em relação ao enfrentamento da pandemia, e os governos têm dito que o Estado, ele agora está sentindo de verdade a importância de se ter uma política pública forte e que garanta o direito à classe trabalhadora e o direito à saúde. O Estado tem que intervir. E o Bolsonaro, infelizmente, não consegue entender isso. Mas ela vai precisar ser reforçada nesse momento, para que a gente possa enfrentar o que vem por trás disso, que é o que você disse. Quem está na escola pública ainda consegue fazer algo com muito custo, viu? Muito custo, porque também não é uma discussão fácil. Na universidade pública, não é uma discussão fácil, mas é uma discussão que precisa ser feita. E acho que a gente precisa se debruçar sobre isso, sobre essa temática, e continuar a fazer os nossos enfrentamentos, né? Que é a única alternativa que nós temos para a gente poder sair disso, nos unirmos enquanto classe e pensarmos estratégias coletivas de vencer tudo que está sendo imposto para a gente enquanto trabalhadores e trabalhadoras nesta sociabilidade, né? A pandemia veio fazer com que a gente se una. Eu espero que isso tenha um retorno positivo quando a gente pensar o saldo desse processo, do que se fala da unidade que a gente pode ter se a gente conseguir constituir isso enquanto classe, né? Para a gente poder pensar alternativas coletivas de saída e de dar respostas a isso. Eu queria de novo agradecer, né, esse dia, essa conversa, essa experiência tão nova de poder fazer uma discussão online, uma rede social como o Instagram, né?
e poder saber que tem gente de muitos lugares vendo a gente falar, comentando, falando, se posicionando. Eu queria terminar essa conversa, Andréia, uma passagem de uma mulher, e de uma mulher extremamente importante, e que nós estudamos pouco, e que nós lemos pouco, e que nós deveríamos ler mais, estudar mais. Eu queria terminar esse nosso encontro hoje com uma passagem de uma grande revolucionária, de uma mulher revolucionária, da Rosa de Luxemburgo, em que ela diz a seguinte para a gente. E com as palavras dela eu quero agradecer mais uma vez e encerrar essa participação nessa live. No meio das trevas, eu sorrio à vida, como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e infelicidade. Então eu procuro uma razão para esta alegria e não a acho, e não posso deixar de rir de mim mesma. Creio na própria vida, e esse é o único segredo. Creiamos nas nossas vidas e estejamos juntos e unidos. Muito obrigado mais uma vez. Nossa, perfeito, Marcelo, perfeito. Por favor, eu estou aqui representando assistentes sociais, estudantes, então, nossos aplausos, o nosso carinho, o nosso respeito pela pessoa que você é, por esse companheiro aguerrido, pessoa que nos traz luz em meio a tempos tão sombrios. Então, Marcelo, muito obrigada. Na verdade, eu gostaria de estar aí do seu lado, né, em Portugal, mas quem sabe logo, logo. Eu quero deixar o meu agradecimento também, reforçar o agradecimento para todos vocês que estiveram conosco durante toda a semana da nossa 18ª semana acadêmica do curso de serviço social e dizer que estamos aí na luta, que ela não é fácil, mas o mais importante é Voltamos e é com você, Marcelo. Perdi até onde a gente estava. Então, eu estava vendo aqui as mensagens. Acontece que agora mudou, então eu perdi muito das coisas que estavam escritas na anterior, né? Mar, tinha uma questão das assistentes sociais do TJ dizendo que elas estão sendo obrigadas a realizar um trabalho em home office, num sistema, né, online, inclusive com os usuários, né? E que elas não aprovam isso, mas que está vindo as determinações, né? E que leitura que você faz a respeito disso? Porque nós dizemos não para muitas coisas, entretanto, outras nós somos submetidos a isso, né? A uma forma de trabalho da qual não nos contempla, não nos representa nesse cenário. Então, André, eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, essa pandemia está nos colocando em situações e nos colocando diante de cenários das quais nós negamos e lutamos muito contra, e que a gente pode ter que tomar cuidado para não haver retrocessos naquilo que a gente já vinha garantindo, né, ao longo da construção dessa profissão. Eu não tenho acompanhado o debate no campo sócio-jurídico, né? Eu sei que o Cefes, os CRES, acompanham isso pelas suas comissões e têm acompanhado, e eu ouvi, né, várias pessoas dizendo de algumas determinações que o Tribunal de Justiça tem feito aos assistentes sociais nessa questão do trabalho remoto, né? Mas que, de fato, qual a posição que o Conselho tirou a esse respeito, eu acho que a gente podia dar uma investigada junto ao Conselho, inclusive, para a gente não inferir aqui em alguma ação de uma coisa que eu não estou acompanhando, tá bem? Claro. Eu acho que hoje, muito disso está sendo colocado. Nós temos que pensar o seguinte: neste momento, fazer o atendimento das pessoas de forma remota, né? Como eu ouvi muita gente na saúde dizendo que estão fazendo atendimento familiar de forma remota, que estão trabalhando nos hospitais de campanha e que não estão atendendo os familiares.
e que essa conversa com os familiares está sendo por videochamada, está sendo pelo WhatsApp, para poder dar devolutiva daquilo que está acontecendo com as pessoas que estão internadas. Porque é a alternativa possível neste momento, né? É a alternativa possível neste momento. Agora, isso por isso que eu estava dizendo lá até agora, e toda hora chamando a atenção. Nós não estamos sozinhos nesse processo. A importância de estarmos unidos, né, e de conversarmos e dialogarmos na direção de sabermos, neste momento, qual é a melhor alternativa para dar resposta se sim ou se não, neste momento a isso, é imprescindível. Da mesma forma que a gente sempre foi contra o ensino à distância, né? E a gente está se vendo hoje diante do cenário em que as universidades estão sendo obrigadas a fazer o ensino à distância para que os alunos não percam o ensino, não percam o ano letivo por conta da pandemia. Pois então, nas universidades, e a gente tem que ter clareza que é diferente o posicionamento, infelizmente hoje, nas universidades públicas, vamos dizer, na universidade que eu trabalho, nós temos condições de dizer não, a gente não vai dar aula de forma remota, que suspenda o semestre. Mas nas universidades privadas isso não acontece dessa forma. É imposto. E ao ser imposto, os trabalhadores e trabalhadoras docentes, no exercício da docência, nos cursos de serviço social, que têm prioritariamente um posicionamento contrário ao ensino à distância, por N razões, precisa dialogar para saber como é que a gente enfrenta essa imposição também que é feita, né? Porque uma coisa é a gente falar de metodologias de ensino que usa da tecnologia para poder fazer a mediação e a construção do conhecimento. Outra questão é discutir as condições de trabalho para que isso ocorra. E uma outra questão é discutir o acesso dos alunos a essas coisas, essa questão. Neste momento, simplesmente aceitar a imposição de que nós temos que fazer o ensino remoto sem questionar essas três vertentes, para mim, é um engodo. A gente precisa conversar entre os professores. Isso é muito novo, né? O serviço social não forma professores. E ao não formar professores, nós temos que ter clareza de que nós não sabemos de metodologias no ensino à distância, e a gente precisa entender dessa metodologia para poder, inclusive, negá-la, se for o caso de negá-la de fato, como a gente já vem negando, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso. Como é que a gente pode pensar o trabalho dos assistentes? Pensando na minha trajetória, eu fui assistente social que trabalhou em acolhimento institucional de crianças e adolescentes, como você trabalhou, né? E pensar como é que se dá o meu trabalho hoje, se eu estivesse num acolhimento institucional. Como é que a gente trabalha a questão do isolamento dessas crianças e adolescentes que estão acolhidas? Como é que se dá o trabalho dos adolescentes, dos educadores sociais, que precisam entrar e sair no acolhimento para poder manter a sua vida e manter seu emprego, porque é um serviço que não pode fechar, ele é essencial. Como é que a gente pensa o trabalho dos assistentes sociais nesse processo? É que se pensar, tem inclusive uma pessoa perguntando isso, né, a Ximenes, como se dá o isolamento social nas instituições de acolhimento? A gente precisa pensar isso. As crianças os adolescentes que estão nas instituições de acolhimento estão sem aula nesse momento. Mas como é que você segura a menina em abrigo, gente, em acolhimento, né? É criar estratégia e construir isso junto. Acho que essa rede é importante para a gente poder pensar, né, isso de alguma forma. Como é que a gente pode pensar? Eu estou aqui rolando a página, Andréia, porque tem coisas surgindo, e aí se eu conseguir já ir falando, eu vou falando. Se você tiver, pode falar, tá? Diga. A questão do sócio jurídico, a nossa colega Gisley, ela coloca o seguinte, que eles não respeitam os provimentos do conselho, por exemplo, que aí o desafio ele se intensifica, né? Porque aí os provimentos dos conselhos ele não chega com peso diante, né, dos donos do poder aí da justiça, né? Que vão... o que... Mas respondendo a Gisley, né? Aliás, Gisley, sabe, se é quem eu estou imaginando, saudade de você, companheira guerreira, que está lá no Vale, que está lá no Litoral Norte, no sistema judiciário, que eu tive o privilégio de trabalhar com ela na Prefeitura de Santo André, na assistência. Então, eu acredito o seguinte, Gisley, os posicionamentos políticos que nós temos na nossa profissão, eles de fato não têm peso de lei.
né, para a gente poder fazer esse enfrentamento. O enfrentamento é político. Por isso que a gente precisa estar junto e de forma organizada para fazê-lo. Porque eu sei exatamente que uma assistente social sozinha, nenhuma comarca, para fazer esse enfrentamento com os juízes que não pensam que são deuses, eles têm certeza absoluta que são, não é uma conversa fácil de fazer, né? Acho que a alternativa às respostas coletivas, hoje, ela se faz mais do que necessária, muito mais do que necessária, né? Pensar o papel do Estado e dos assistentes sociais que estão atuando nos presídios, no sistema prisional, né? Eu fico pensando quem é que trabalha no sistema prisional, nos agentes carcerários, nos seguranças, de quem está nas muralhas, de quem está trabalhando na saúde, né, dos presídios. Se esse vírus entra nos presídios, isso é morte na certa, é dizimação da população. Porque como é que se mantém isolamento no sistema carcerário? Então, veja, nós estamos no limite e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá. Essas notícias não chegam para a gente. Eu procuro saber e não tenho encontrado notícias. Aliás, se tiver alguém aqui nessa live que é do sistema carcerário, coloque para a gente aí o que está acontecendo, porque a gente precisa saber, inclusive, como é que está isso. E os assistentes sociais, que nem a professora Adriana, que trabalha com a população em situação de rua. A população em situação de rua está jogada na rua, a gente está falando de isolamento social, mas a gente está pensando e a população que vive nos grandes centros, nas cidades que estão em situação de rua, que não tem isolamento nenhum. A assistente social, querida Zenaide, que é da Fundação Casa, também está aqui presente na live. Eu não sei se ela voltou agora, depois que a gente iniciou, mas ela estava presente também, né? Desafios inúmeros em vários espaços socioocupacionais, com certeza. Quero agradecer. Tem pessoas que estou vendo que estão na live que estão morando, inclusive, na Austrália, e está acompanhando a nossa live nesse momento. Como se dá o atendimento dos assistentes sociais em meio à pandemia nas instituições de acolhimento, acho que a gente já falou um pouco, né? E eu acho que o serviço social, nesse momento, gente, a importância dessa profissão, né, que na manutenção da vida, é se colocar de forma que garanta o acesso, principalmente à informação das pessoas que estão lá na saúde e que deixam seus familiares internados, que vão para o isolamento e que não podem visitá-los. É o assistente social que está fazendo essa mediação de conversa, né? Então, eu acho que pensar a importância do assistente social nessa pandemia é pensar que nós, enquanto profissionais que atuamos com a classe trabalhadora mais empobrecida, a gente precisa esclarecer e tornar, né, mais evidente a necessidade do isolamento, a necessidade de ficar em casa, a necessidade de evitar aglomerações, mas também ter a sutileza de saber que isso não dá para ser imposto também. É muito contraditório esse momento. Porque como é que você vai falar isso com quem tem que trabalhar, não tem outra alternativa? Então, não é uma coisa fácil de se pensar. Aqui em Portugal, alguém perguntou como é que estava sendo isso aqui. Portugal começou um processo de quarentena antes de ser decretado um estado emergencial. A população, as universidades, os locais já foram fazendo um processo de quarentena anterior ao decreto do presidente da República, do presidente Marcelo, que também chama Marcelo, né? Tendo em vista tudo que estava acontecendo na Espanha, na Itália, aqui ao lado, as pessoas foram se resguardando. Isso teve um impacto positivo. Também teve um impacto positivo que nós estávamos na baixa temporada, no período de inverno, né, de finalização do inverno, início da primavera, em que o turismo não é forte, né, porque o país vive do turismo. Então, isso trouxe um impacto positivo no número de pessoas que contaminaram-se pelo vírus, pelo Covid-19. Mas Portugal é um país prioritariamente de idosos, que são todos grupos de risco, né? Então, as ações do governo de isolamento se deram de forma restritiva do lugar e de entrada. E agora a gente está vivendo um momento em que estamos em abertura, reabertura
dos locais, né? Então, a primeira medida foi tomada agora, há 15 dias atrás, em que comércios de até 200 metros quadrados reabriram seus funcionamentos e que só pode entrar com máscara, só pode entrar depois que limpa a mão com álcool gel. Então, tem que manter distanciamento social entre as pessoas. E a partir de amanhã, não, de hoje, vão ser abertos bares, restaurantes novamente, né? E da mesma forma com todas as restrições necessárias para evitar aí a propagação do vírus. Porque o que acontece é que as pessoas não sabem o que vai acontecer com quem, por exemplo, tem o vírus e não é assintomático se essa pessoa continua transmitindo. Então, é tudo muito novo e a vigilância em relação a isso está sendo posta e o presidente da República tem dito a todo momento que qualquer alteração nessa curva, que aumente o número do codivírus, as pessoas retornam ao estado de emergência de forma imediata, né? Então, acho que esse cuidado, pelo menos, o governo está tendo, que é diferente do que está dizendo o governo brasileiro, né? Dos governos brasileiros, quer que vá para a rua, que não está dizendo, não vá. Há um investimento na economia para que as pessoas possam continuar a sobreviver. É outra lógica, né? Então, eu estou dizendo que o mundo inteiro está dizendo pelo isolamento, né? Agora, aqui, a gente não tem um cenário só daqueles que estão sendo obrigados a ir trabalhar, né? Nós temos um cenário de um desgoverno que está indo para a rua tentar mostrar ou convencer a população de que é uma gripezinha, de que isso não pega, né? Está dando as mãos, está abraçando, está trocando celular, está brincando, está fazendo churrasco. Então, esse é o cenário que a gente tem aqui no Brasil, de um desgoverno irresponsável que está colocando em risco a vida de toda a população brasileira. E isso é muito sério. E nós temos um Congresso que não toma atitudes que sejam severas e no sentido de um impeachment fora Bolsonaro, fora Mourão. Pode continuar. Eu acho que isso é uma outra discussão, né, do que é que faz a manutenção do Bolsonaro ainda no governo, né, porque tanta coisa que ele tem feito, a Dilma, por exemplo, saiu por muito menos, e a gente não sabe o que é que está por trás disso, né, no momento desse, né, a gente precisa pensar, para mim, na minha avaliação, ele já devia ter sofrido um impeachment ontem, não é amanhã, tem que ter sido ontem, e não foi, né? Eu acho que nesse momento as atenções estão sendo dadas à questão do enfrentamento. Já perguntaram aqui o que eu acho da troca de ministro, é um troca-troca de ministro, como eu vi hoje um post da Tati Quebra-Barraco, onde ela escreveu que não adianta trocar a roda da carroça quando o jumento é o mesmo. O problema é o jumento e não a roda da carroça, né? E eu achei assim, a leitura da grande massa dizendo exatamente isso. Não adianta trocar o ministro. O problema não é o ministro, quer dizer, o problema também é o ministro, né? Porque só quem sabe, quem acompanhou quem foi o ministro anterior e viu todo o processo que ele fez de tentativa de privatização do SUS a todo custo, das falas dele, e depois ele saiu, ele não fez mais com a obrigação dele. Naquele momento ele estava fazendo um trabalho técnico, que ele é médico, de estar fazendo enfrentamento à pandemia, né? Mas o que ele fez anteriormente não pode ser negado. O cara acabou com o SUS, ele estava querendo privatizar o SUS a todo custo. Né? Ele foi nomeado com um projeto de acabar com o SUS e encerrar o ciclo dele como ministro da Saúde usando ali o jaleco do SUS, né? Somos todos SUS, então... porque tem por trás disso um interesse político em que ele seja candidato depois, né? Então, acho que isso não pode ser pensado. Mesma coisa é achar que o Moro é o grande salvaguardas da destinação por conta do que ele está fazendo. Coisa alguma, né? Coisa alguma. Enfim, acho que a gente precisa pensar isso, né? Mas o que mais? Vamos ver se tem mais pergunta. Bom. Acho que não estou vendo mais aqui não, Andréa. Na verdade é assim, olha, tem muitas questões que estão chegando também, eu tenho percebido aqui, do ensino à distância, desse ensino remoto, né? Nós fomos todos pegos de surpresa, né?
entre aspas, porque a gente já estava vendo o que estava acontecendo aí pelo mundo afora, e a gente sabia que os ricos estavam aí viajando e, né, e curtindo as suas viagens internacionais, e que mais cedo ou mais tarde trariam isso para o Brasil, e que logo né, seria infectado primeiro são os trabalhadores desses ricos, ou seja, a classe trabalhadora, aquela que vive do trabalho, né, que pegaria e logo disseminaria isso de uma forma muito veloz, né? Entretanto, o ensino à distância, que era já colocado no Brasil, eu vou falar do Brasil, já estava colocado, que o conjunto Cefes-Cres, ABEPS, ENETSO, nós, assistentes sociais, estávamos aí com a nossa bandeira de luta contra o ensino à distância, embora ele já estivesse vencendo há muito tempo, porque os cursos de serviço social, eles estão aí acabando, e enquanto isso, o EAD crescendo, né? Nós somos contra, mas nós entramos numa questão que é o trabalho remoto, que as faculdades e universidades privadas estão realizando, sim, porque você já trouxe isso para o debate, né? Nós não temos a mesma autonomia que um professor de uma instituição pública, né? Entretanto, o compromisso ele é reafirmado em cada aula, em cada encontro. Essa semana do serviço social, e eu não vou dizer que é a semana do serviço social da fama, porque sendo online, houve a possibilidade de ser uma semana de serviço social de todos nós, profissionais do serviço social, né? Então, nós viemos, enquanto resistência, em uma semana em que se comemora o Dia da Assistência Social, desenvolver debates contundentes, debates que são extremamente críticos e que corresponde às nossas perspectivas, né? Então, essas aulas online, nós não somos a favor, mas, em contrapartida, a gente tem ressignificado muitas coisas, porque sempre voltamos o ano que vem, mesmo porque muitos não aceitariam esse sistema também, né? Então, nós somos, isso que você traz, Marcelo, é riquíssimo, que a gente tem que pensar as condições desse estudante, né? Pela questão tecnológica, do acesso, nós temos que ter o viés do professor, trabalhador, que condições, porque as condições de um professor da aula, Marcelo, ela seria cômica se ela não estivesse sendo tão trágica, né? Porque no momento da aula você precisa mandar a sua família, não é nem ficar quieta, em silêncio, é mandar calar a boca mesmo. Mas na hora de você dar aula, você transformar a sua casa, a mesa da sua cozinha, a luminária da filha dormir, você transforma tudo numa sala de aula. Então, desafios estão sendo colocados para nós profissionais que não temos nenhuma relação com a tecnologia, então estamos tendo que aprender na marra. E muito preocupados, não se o aluno vai se manter ou não, se vai pagar boletos ou não, mas a nossa preocupação, enquanto um princípio fundamental, é da qualidade do serviço prestado, é do respeito ao próximo, e é nesse sentido que a gente vai pedir para a filha, não grita. Outro dia eu estava dando aula, filha, eu quero miojo. Não, pensa em verdadeira aula, né, Marcelo? Então, as condições de trabalho que eram ruins, elas se intensificaram, estão péssimas, né? E se antes nós trabalhávamos muito, nossa, será que eu trabalhava muito mesmo? Porque hoje, eu não vou dizer que está 3 vezes mais, eu posso arriscar que a gente tem que dar doméstico. Então, gente, a conta quem paga é a classe trabalhadora. E a exploração, ela vai vir e ela vai se intensificar. E aí, Marcelo, eu fico contente que eu não vi aqui nada no sentido, e daí? O que eu vi muito aqui é foda. Então, Marcelo, eu volto para você, para a gente fazer aí umas considerações finais, porque a gente está discutindo, sim, a importância do papel do Estado, né, frente a esse cenário de pandemia do coronavírus, mas dentro desse papel do Estado, dentro desse enfrentamento, temos nós, classe trabalhadora, que estamos aí com risco de morte, e não é só a morte pelo coronavírus,
mas é a morte dos nossos direitos, é a morte das nossas condições de trabalho, é a morte da nossa liberdade, que já não se existia, né? É a morte de um mundo que já vivia desigualdade social, que já tinha tudo isso muito latente e que está prestes a entrar num processo de recessão muito sério. E aí fica com medo do econômico e sem pensar e sem valorar o que a gente tem de mais importância é a vida. Eu acho que é isso. Marcelo, volto para você. Então, André, eu acho que são vários questionamentos, várias questões que são colocadas, né, que são importantes para a gente pensar, o trabalho remoto, a forma como a gente se organiza para trabalhar nas nossas casas, com as crianças, com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras, mas muito mais que isso, é a forma como é que a gente pensa, né, a vida, né, a partir desse momento, né, são colocados coisas, questões para a gente que nem sempre a gente parou para pensar. A gente perdeu a capacidade de nos relacionar dentro de casa, de fazer algumas coisas, e a pandemia está nos obrigando a retomar coisas, a pensar de uma outra maneira. Você estava me falando do trabalho em casa, né, das crianças, de pessoas entrando, de fazer na mesa de casa, e eu fico pensando, o custo da internet, o custo de ter uma máquina que não caia, a qualidade, o cenário, a iluminação, a luz, tudo isso para garantir um ensino de qualidade. E isso não está na conta quando a gente recebe os nossos salários. Não está na conta, né? Então, eu fico pensando que se a gente não parar para pensar de fato o quanto isso vai impactar na nossa vida, a gente vai cair numa esparrela muito grande, né? A gente precisa se organizar e começar a questionar o que é que está por trás disso e o que é que a gente vai poder fazer. Eu não sei, hoje, quando a gente olha a forma como está pensado o ensino à distância, no Brasil, por exemplo, no cenário que nós estamos vivendo, a gente não pode mais dizer que exista só curso presencial de serviço social. Porque a modalidade prevista na LDB de curso presencial e de curso à distância, ela é flexibilizada, porque até o curso presencial pode ter, depois da alteração que o Temer fez, 40% da carga horária online. Verdade. E a luta que nós fizemos para garantir, para barrar o ensino à distância no Brasil, fez com que a gente conseguisse que as escolas à distância garantissem o estágio presencial. Então, você tem aí uma formação mista. Mas, para além disso, você ainda tem o ensalamento como grande precarização no ensino presencial. Você tem outras formas de precarização que precisam ser discutidas também, né? Hoje não tem muita alternativa, acho que a gente vai ter que fazer a nossa luta contra isso, ela vai precisar ser reforçada nesse momento, para que a gente possa enfrentar o que vem por trás disso, que é o que você disse, quem está na escola pública ainda consegue fazer algo com muito custo, viu? Muito custo, porque também não é uma discussão fácil. Na universidade pública, não é uma discussão fácil, mas é uma discussão que precisa ser feita. E acho que a gente precisa se debruçar sobre isso, sobre essa temática, e continuar a fazer os nossos enfrentamentos, né? Que é a única alternativa que nós temos para a gente poder sair disso, nos unirmos enquanto classe e pensarmos estratégias coletivas de vencer tudo que está sendo imposto para a gente enquanto trabalhadores e trabalhadoras nesta sociabilidade, né? A pandemia veio fazer com que a gente se una. Eu espero que isso tenha um retorno positivo quando a gente pensar o saldo desse processo, do que se fala da unidade que a gente pode ter se a gente conseguir constituir isso enquanto classe, né? Para a gente poder pensar alternativas coletivas de saída e de dar respostas a isso. Eu queria de novo agradecer, né, esse dia, essa conversa, essa experiência tão nova de poder fazer uma discussão online, uma rede social como o Instagram, né, e poder saber que tem gente de muitos lugares vendo a gente falar, comentando, falando, se posicionando. Eu queria terminar essa conversa, Andréia, uma passagem de uma mulher, e de uma mulher extremamente importante
e que nós estudamos pouco, e que nós lemos pouco, e que nós deveríamos ler mais, estudar mais. Eu queria terminar esse nosso encontro hoje com uma passagem de uma grande revolucionária, de uma mulher revolucionária, da Rosa de Luxemburgo, em que ela diz a seguinte para a gente. E com as palavras dela eu quero agradecer mais uma vez e encerrar essa participação nessa live. No meio das trevas, eu sorrio à vida, como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e infelicidade. Então eu procuro uma razão para esta alegria e não a acho, e não posso deixar de rir de mim mesma. Creio na própria vida, e esse é o único segredo. Creiamos nas nossas vidas e estejamos juntos e unidos. Muito obrigado mais uma vez. Nossa, perfeito, Marcelo, perfeito. Por favor, eu estou aqui representando assistentes sociais, estudantes, então, nossos aplausos, o nosso carinho, o nosso respeito pela pessoa que você é, por esse companheiro aguerrido, pessoa que nos traz luz em meio a tempos tão sombrios. Então, Marcelo, muito obrigada. Na verdade, eu gostaria de estar aí do seu lado, né, em Portugal, mas quem sabe logo, logo. Eu quero deixar o meu agradecimento também, reforçar o agradecimento para todos vocês que estiveram conosco durante toda a semana da nossa 18ª semana acadêmica do curso de serviço social e dizer que estamos aí na luta, que ela não é fácil.